Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Já estou vendo aqui umas carinhas conhecidas. Legal. Bom, eu sou a Beth Marim, publicitária e especialista em gerontologia. Eu também sou responsável pelo evento Beleza Pura para mulheres maduras na Unibis Cultural e nós estamos aqui trazendo um pouco do conteúdo que a gente teve no evento. E eu quero muito agradecer ao Unibis Cultural por abrir esse espaço para falarmos de um assunto tão importante que é o sono e principalmente nesses tempos de turbulência, né, que nós estamos vivendo. Quero agradecer imensamente a presença da Eva Bettini, ela que é gerontóloga, mestra em filosofia, modalidade saúde e educação, doutorando em ciências e é docente da USP 60+. É pesquisadora em ritmos biológicos, em especial o ciclo Vigília-Sono, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e presidente da ABG, Associação Brasileira de Gerontologia. Eva, muito obrigada. Eu que agradeço, Beth, agradeço ao Unibis Cultural por ceder esse espaço, e você, com a sua Hype 60+, que está sempre à frente nessa questão das pessoas mais velhas, em geral, né, de todo mundo que precisar ir. Nós estamos aqui, então, para falar um pouquinho do que nós já falamos no evento e que rendeu um pouquinho, né, e agora voltou à tona, não é verdade? Ah, legal. Então, a gente vai falar sobre o sono, né, e essa relação de equilíbrio que o sono traz para a gente, né? E aí, eu estava pensando, nessa quarentena, Eva, a gente, ela afetou totalmente a nossa rotina, né? E pelo que eu tenho conversado, tem muita gente se queixando que alterou a qualidade do sono. Isso é esperado, Eva? Explica por que isso acontece, se é normal, por que acontece isso? Uhum. Sim, na verdade, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre ritmos biológicos, né? A gente não consegue falar sobre sono se a gente não lembrar ou não falar um pouquinho sobre isso, que a nossa vida ela é regida por ritmos, né? Então, a expressão de alguns hormônios que fazem as coisas acontecerem no nosso organismo. Então, se você pensar na respiração, é um ritmo. Se você pensar no batimento cardíaco, nossa temperatura, pressão arterial, tudo isso, ela vai sofrendo alteração ao longo do dia, ao longo da nossa vida também. Alguns ritmos que não são só diários. Mas o mais evidente é esse que a gente chama de ciclo, vigília-sono, não é? Então, o vigília seria durante o dia, que nós somos animais diurnos, e o sono nosso noturno. Então, o nosso sono ele vai refletir o que nós fizemos, ou pensamos, ou vivenciamos durante o dia, né? Assim como o dia seguinte vai mostrar como é que nós passamos a noite, né? É só olhar para a cara da gente quando a gente fica uma noite sem dormir. Todo mundo percebe, né? Então, pensando nisso, que o sono é um dos ritmos, ele é comandado, vamos dizer assim, não sei a palavra bem comandado, mas vamos dizer assim, ele reflete o que a luz que a gente recebeu durante o dia e o quanto de luz a gente não tem durante a noite. Mas, atualmente, o que está acontecendo? Veio um misto de sentimentos, né? O pessoal começou a sentir mais ansiedade, medo do que pode vir, medo do que pode acontecer para si, uma avalanche de notícias o tempo inteiro, né? Então, tudo isso vai, na hora que a pessoa coloca a cabeça no travesseiro, esses pensamentos começam a voltar, né, para a sua vida, né? Ela vai vivenciar tudo aquilo novamente e já vai pensar no dia seguinte, né? Então, tem acontecido sim. A gente tem até escrito algumas coisas e tudo mais, porque as queixas dos distúrbios de sono aumentaram muito agora na nossa quarentena, né? Teve gente que parou de trabalhar, outros pararam de estudar, outros pararam de trabalhar e estudar. O pessoal parou de fazer atividade física externa, não é? Então, a exposição também à luz externa, muitas pessoas ficaram muito dentro de casa mesmo. Mas eu gostaria de também, junto, já aproveitando, pensar assim, tem um pouquinho da questão da filosofia, né? A gente pensa nas palavras, né? Quando a gente fala isolamento,
nós estamos isolados, tem gente até que fala que está confinado, não é? A gente não sabe o que é isolamento, na verdade, não é? Isolamento é quando você está sozinho mesmo. Aí a gente passou a falar, ao invés de falar isolamento social, começou a falar distanciamento social, né? É fato também. Mas a gente quer chegar um pouquinho além disso. A gente quer falar agora em distanciamento físico, né? Por quê? Porque, por exemplo, nós duas estamos aqui. Para mim, você está a 2 palmos de mim, né? Que é da minha câmera para a sua. E assim como outras pessoas que devem estar nos vendo ou vão ver depois, nós estamos socialmente unidas, né? Eu estou unida também com as outras pessoas com as quais eu convivo, os meus grupos das aulas que eu dou, o tempo inteiro nós estamos interagindo, então nós estamos distanciadas fisicamente. Isso é importante, porque quando você se pensar isolado, você é uma coisa, quando você se pensa distanciado, e principalmente distanciado só fisicamente, o peso é menor, né? Mas aí a gente pode, ao longo da nossa conversa, ir falando um pouquinho mais sobre essa questão, que são as nossas atividades que vão dar o ritmo para o nosso cansaço, nosso momento de descansar, de dormir, não é? E se a gente mudou tudo isso daí, a nossa rotina virou de cabeça para baixo, nossos ritmos também acompanharam. Não sei se eu já respondi o que você estava pensando. Eva, agora eu fiquei intrigada com essa história de você estar falando sobre a luz que a gente recebe durante o dia, né? E que afeta o nosso sono. E eu, pelo menos, eu não estou saindo de casa. Então, eu não estou recebendo a luz do sol, coisa que eu recebia antes, porque eu treinava de manhã. Isso pode estar afetando o meu sono? Eu não receber luz do sol no meu organismo? Ou luz Sim, do dia, se não tiver sol? luz externa, né? Sim, sem dúvida. Beth e demais colegas que talvez possam ter a mesma dúvida, né? O nosso dia tem que ser bem claro e a nossa noite tem que ser bem escura. E não só a questão dessa questão agora que nós estamos vivendo da pandemia, não. Antes, nossa vida moderna, essa correria que a gente tinha, a gente começou a ter dias mais escuros e noites mais claras, né? Porque a gente está sempre dentro de um ambiente. Então, a gente está recebendo uma luz que está ambientada para iluminar aquele lugar. E não é a luz externa, não é? Em geral, na nossa vida já estava assim. Mas, assim mesmo como você falou, você tem uma atividade física, tem outras pessoas que têm que ir até um ônibus, tomar uma condução, pegar seu carro e ir até estacionamento, sei lá, ele acaba se expondo à luz externa, né, à luz do sol. Hoje em dia, muita gente que acha que aquele que está falando que está em confinamento, por exemplo, né, ele não tá saindo, às vezes é só uma janela, só ir olhar para a janela, porque são 2 sinalizadores para a gente, né? Vários sinalizadores, mas o mais importante para a questão do sono e da vigília é a luz ou a ausência de luz. Então, isso, sem dúvida, também está afetando. Então, a gente tem que tentar, dentro desse ambiente que nós estamos vivendo hoje, buscar a luz durante o dia. Né? É uma das coisas que depois, se a gente tiver mais tempo, um pouquinho no final, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as coisas que influenciam para a gente ter uma boa noite de sono. Mas já que se antecipou, a luz é um sinalizador. A gente chama de sinalizador temporal, né? A gente tem os sinalizadores do ambiente e tem os outros sinalizadores internos também, né? Mas o ambiente tem uma influência muito grande, né? Que aí a gente chama de são as nossas atividades sociais e tal, influenciam também, né, Beth? Beth, Então quer dizer que a gente sofre influência da questão biológica e da questão social. O sono sofre interferência da questão biológica e da questão social, é isso? Sem dúvida, muito bem lembrado, porque a gente chama na biologia, na cronobiologia, né, que é o estudo dos tempos, né, da matéria viva, a gente chama de tempos biológicos e tempos sociais, né? O que são, então, tempos biológicos? Seriam esses que eu falei logo no começo, que são os nossos ritmos, né? A expressão dos nossos hormônios, a nossa fome, a nossa saciedade, o batimento cardíaco, tudo isso daí são os nossos ritmos que estão regendo a nossa vida, ritmos biológicos, não é? Mas o que acontece com a gente? A gente não fica só
olhando para o sol, esperando a hora do almoço, né, que hora que o sol tiver, o meio-dia, estiver lá, e aí a gente vai almoçar. Não, a gente também tem as nossas atividades. Aí a gente estuda, às vezes, num horário em que a gente não está muito disposto para estudar, a gente trabalha mais horas do que poderia, do que deveria trabalhar, não é? Então, nossos tempos sociais têm influenciado muito mais do que os nossos tempos biológicos. E aí, o que acontece? A gente, durante a semana, acaba se privando de sono, né? Então, a gente chama isso de privação parcial de sono, né? Você dorme menos do que você precisaria. E isso daí a gente tem até um nome assim, mas né, assim, não é um nome assim tão científico, mas o pessoal faz uma comparação entre jet lag, aquele jet lag da viagem, quando você faz viagem transmeridional, que vai para um outro tempo, né, vamos dizer assim. A mesma coisa acontece com o nosso organismo, a gente chama isso de jet lag social, né? Que é a diferença de tempo entre de sono, né, duração de sono durante a semana e nos fins de semana. E a gente chama isso até de efeito sanfona, sabe? Porque você fica comprime, chega no fim de semana, às vezes você quer alargar, a gente chega na segunda-feira de novo. Então, a gente fica nesse vai e vem. Então, é uma briga eterna entre os nossos tempos biológicos e tempos sociais. Posso continuar um pouquinho? Você queria perguntar alguma coisa nesse meio? Porque Sim, eu lembrei que você me comentou Ah, que o nosso organismo, ele recebe algumas sinais, né? E ele interpreta e reage de acordo com esses sinais. Então, que sinais são esses, né? A tua rotina, né? Então, de repente, você tem um ritmo de acordar a determinado horário, de fazer exercício em determinado horário, de ir para o trabalho, voltar, depois relaxar. Isso tudo, depois você me corrige se eu estiver errado. O organismo ele vai codificando isso, né? E aí o sono se encaixa nesse ritmo. Aí, uma vez alterado, né? Ele meio que fica perdido, como se fosse perdido, desconectado, assim, até ele entrar no ritmo novo, ou se não tiver o ritmo novo, até ele se acostumar com essa mudança de ritmo, né? Então, quer dizer que qualquer coisa que, entre aspas, eu altere nessa minha rotina, provavelmente o meu sono vai ser alterado também. É por aí? sim, sem dúvida, você pegou bem o ponto. Era mais ou menos isso que eu ia continuar falando, né? Quando você tem um tempo biológico muito diferente do seu tempo social, a gente chama isso de dessincronização temporal, um nome mais técnico, ou seja, o que você falou, desequilíbrio, ou uma outra coisa que você falou, um outro nome, dessincroniza, né? Eles estavam sincronizadinhos e tal, aí você, mas não é que todo tem que ser sempre igual também, né? Vamos assim, não aquela história, você nunca tem uma mudança, você não vai nunca numa festa, coisas desse tipo, não é? Mas, então, se você tem desincronização temporal e ela é passageira, a gente chama isso de conflito. Você, então, entra num conflito entre o biológico e o social, né? Mas você negocia, a gente chama de negociar, você negocia com o seu organismo e depois você compensa de alguma forma, né? E o que não está acontecendo agora, nesse momento? A gente tirou tudo da nossa rotina praticamente e a gente não está conseguindo pôr de novo. Então, uma das coisas que eu estou sugerindo para as pessoas é tentar reproduzir aquela rotina. Entendeu? Mais ou menos o tempo de levantar, mais ou menos o tempo de deitar à noite, mais ou menos o tempo das refeições, porque senão você perde todos os ritmos. E aí a gente vai entrar se a gente continuar nessa situação um pouco mais tempo ainda, né, a gente entra num que a gente chama de atrito, quando ele fica crônico. É conflito quando você consegue, entre o fim de semana e a semana, negociar, ou no mês seguinte mudar alguma coisa no teu trabalho, na tua escola, sei lá, de alguma forma você percebe e vai melhorando, não é? Se a gente não consegue e não souber lidar com isso, porque também tem a ver o psicológico, né? Porque todo mundo está vivendo a mesma coisa. E para umas pessoas é o fim do mundo, para outros eles estão levando assim, né, umas pessoas mais resilientes.
Bom, então voltando, na dessincronização temporal assincrônica, então você chama isso de atrito, né? Na primeira, aquela que é um conflito, você sente sonolência diurna, você fica meio desanimado, teu humor oscila, né? Uma hora você está dando risada, daí a pouco você fica com aquela cara mais fechada e tal. E tem algumas outras coisas na alimentação, tudo, mas é meio, assim, passageiro. Quando você entra e você não sai, não consegue negociar com os seus ritmos, você entra nesse que eu te falei de crônico, o que vai acontecer? Começa a dar problema, começa pelo estômago, gastrointestinal, vai para os problemas cardiovasculares, né? As pessoas que entram em atrito. Depois daí, ela vai pode, né? Não é que isso provoca, mas a obesidade está relacionada e o diabetes também está relacionado com essa questão do ritmo biológico totalmente assim, modificado, né? Mudado. Acho que deu mais ou menos para entender essa Não, parte. Falou, né, tem até alguns comentários aqui, ó. O Ramos Ventana, ele falou que o que ele mais sente falta é de atividade física fora de casa, do sol no corpo, isso está me afetando bastante. Eu acho que deve estar afetando o sono dele também, acredito, né? Pelo comentário que ele fez aqui. E não está a tendência a afetar, né? Erramos, né? Então, muita gente está resolvendo fazendo atividade física na hora que consegue, sentado na cadeira, andando na própria casa, indo um pouquinho lá fora. A pessoa tendo que, assim como nós estamos aqui hoje, poderíamos estar num evento físico, né? Todo mundo conversando com a gente, tudo mais. O que nós estamos fazendo? Nós estamos negociando, né? Não dá para fazer aquilo, então nós vamos fazer isso. Não é o ideal, mas é o que possível. Então, para o Ramos, a sugestão, tentar fazer atividade física, o que ele conseguir no próprio ambiente dele, né? Se de repente tem várias pessoas que estão fazendo vídeos, passando exercícios, ou se a pessoa já frequentava alguma academia, eles também estão oferecendo isso durante o dia. Claro que não é a mesma coisa, isso não vamos negar também, dizer, que lindo, né? Mas é um jeito legal. E Ramos, se você puder, sei lá, olha para a janela, vai para o sol, vai para olhar para o sol, desce um pouco se puder, onde você puder, de alguma forma, porque a hora que o sol entra pela nossa retina, ele vai para uma área do nosso cérebro que sinaliza quer dizer, ajuda a gente a estar acordado, a ficar acordado, e ajuda também em alguns hormônios que dão mais ânimo para a gente. Se você ficar num dia cinza, você está sinalizando para o teu cérebro que você não é dia, né? Que você não tem que estar com os hormônios que a gente chama, um deles é o cortisol, mas tem serotonina, tem outros que são, bem, serotonina não é um hormônio, mas é um neurotransmissor, que ajudam a pessoa a enfrentar com melhor humor as coisas, a vida, né? Vamos dizer assim. Ele falou aqui que ele já começou a ter problemas gastrointestinais, já, o Ramos. Então, aí aquilo que eu falei para vocês, né? Então, a pessoa já entrou no que é crônico, né? Aí o duro que quando é crônico, normalmente você vai ter que passar por um medicamento, e a gente gosta de, quando tiver ainda nas que a gente chama de conflito, você mesmo tentar negociar com o seu organismo, com o seu ambiente, com sua família, com quem seja, para você não ir para a doença, né? Para a patologia, né? Porque a patologia aí, se ele realmente tiver problema gastrointestinal, de repente vai precisar tomar algum remédio, ir para médico, né? A gente quer evitar, né, esse tipo de coisa. A Filomênia está comentando aqui que quando ela dorme mal, ela fica um caco, e ela precisa dormir sempre às 22 e acordar às 6. Agora, eu não entendi se ela está conseguindo dormir às 22 e acordar às 6 ou não. Porque se o ritmo dela é esse, então ela deveria procurar fazer alguma coisa para ela voltar, né, nessa rotina de ir para, né, dormir às 22 e acordar às 6. O Ventana falou que faz muita atividade física em casa todos os dias, mas sinto falta do sol mesmo. Tem que procurar o sol, gente. A gente tem que sair correndo atrás dos raios solares. Qualquer brecha da casa tem que correr
Isso. Leva a cadeira para onde estiver batendo o sol. Amanhã eu vou fazer isso, a corrida para o sol. A Leva partir lá de amanhã. se for Que hora da legal. cervejinha, leva cervejinha, se for hora da água, leva água, mas Ô, tem que legal. Ô, fazer. Eva, Oi. deixa eu ver então se eu Deixa entendi. eu falar só com a Filomena um pouquinho, né? Então, Ah, tá. Filomena, primeiro que você é uma das raridades, pessoa que dorme às 10 da noite e acorda às 6, ela realmente está dentro do que, assim, meio que esperado, assim, para que o ritmo dela seja bem legal. E realmente, Filomena, se você tem esse ritmo e você, de repente, agora não está conseguindo, ou não está conseguindo, deita naquela hora que você estava acostumada, mas não vai conseguir conciliar o sono, no dia seguinte tua vida vai estar, vai estar de cabeça para baixo. A gente até, quando eu faço nas minhas aulas na oficina de sono, tem até um slide que ele é de ponta cabeça, eu peço para as pessoas lerem e falo assim, é assim que você acorda quando você não dorme bem à noite, né? A vida está de ponta cabeça mesmo. E aí a gente depende, né? Se você é uma pessoa que é uma atriz, ou sei lá, que nem você, publicitária, como é que você faz, né? Você tem que fazer aquela cara, né, de feliz, assim. É um exercício, né? É duro. É duro. Espero que a Filomena esteja conseguindo. Então, Ah, quem foi que falou? Ah, o do sol, né? Bom, já falamos, né? Com o Ventana, né? é, e o Ramos Realmente. já falou que vai Outra coisa, procurar o sol pela só para janela. não perder essa, a gente vai entrar no inverno, provavelmente ainda nessa condição, ou pelo menos numa condição parecida com essa, né? Então, gente, tenta buscar o sol em algum lugar aí, senão aí depois, quando chegar no inverno, vocês vão passar mal, né? Porque a falta dele faz muita diferença. Legal. Pelo que eu entendi, então, e lembrando, né, das palestras que eu já assisti sua, existe, então, uma correlação entre as questões biológicas e sociais, afetando o sono. Explica melhor para a gente, então, isso. Quem sabe a gente também extrai aí algumas dicas para a gente procurar. Estou louca para saber se tomar vinho à noite ajuda a dormir. Ah, bom. Bom, eu já indiquei a cervejinha na hora do sol, né? Se for uma hora perto da hora do almoço, se a pessoa gostar, se ela puder, né? A água também, o suquinho. Bom, então, na verdade, a parte de explicar que realmente tem esse conflito entre o biológico e o social, a gente já falou, né? Você já tinha me perguntado. O que você acredito que você está querendo falar agora, como é que a gente resolve, como é que a gente prepara o ambiente, né, para dormir. Tanto para as questões sociais como biológicas. Assim, o que a gente pode fazer, né, para minimizar, para fazer com que o biológico não afete tanto o nosso sono e o social não afete tanto o nosso sono, ou, enfim, resolver algumas questões aí para melhorar o sono. Dicas, na verdade, né? É o que mais a gente quer, dicas. Na verdade, sim. Bom, sempre eu falo para as pessoas, né? O que a gente fala tem que servir para a pessoa, né? Então, você tem que se conhecer, a primeira coisa. Você tem que fazer experiência com você mesmo. Então, a gente, até um tempo atrás, falava que, por exemplo, fazer atividade física à noite não era bom, né? Para a pessoa, para ajudar no sono. Hoje, a gente já sabe que para muitas pessoas, você fazer atividade física à noite, a pessoa entra num estado de relaxamento, aquele cansaço, dá um cansaço e um relaxamento que ajudam no sono. Então, a pessoa teria que perceber isso daí. Você, por exemplo, acredito que não, porque se a sua atividade era bem de manhã, era uma atividade que você já era preparada para você ter as outras atividades, né? Eu acredito que sim. O que você fazia de manhã, por exemplo, que você estava falando? Então, eu jogo tênis, né? Então, eu Ah, treinava 3 vezes por semana, no sol, que super é, importante. é, Sol das 7 horas da manhã. Então, é. meu dia já entrava num ritmo aí muito bom, porque eu sentia adrenalina mesmo, né, no treino. Então, bem lembrado. Agora, para você ou outras pessoas que fazem esse tipo de atividade física seria essa, já não é recomendado você fazer das 9 da noite em diante, por exemplo, não é? Porque ela vai te excitar, né? Ela vai te preparar para a vida, preparar para ir para a sua agência de marketing, para o teu trabalho, ou o que seja, né? Então, a gente tem que sempre saber isso também. A atividade da noite, ela teria que ser uma que pode cansar, mas não é uma competição,
não é? Então, aí sim, aí a pessoa poderia fazer, é uma das dicas, né? Tentar fazer um exercício físico à noite, para ver se isso ajuda no relaxamento dela depois para a hora dela dormir, não é? A alimentação, se você conseguiu mais ou menos reproduzir aquela rotina que você tinha, então você primeiro não pode ir para a cama com o estômago muito cheio, né? Uma refeição assim muito pesada, porque o processo de digestão ela requer que o nosso organismo esteja preparado para isso, né? E aí, num horário em que outros hormônios estão querendo agir, então, mas também não pode ir com fome, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque muita gente fala assim, fica ali sozinho a tarde inteira, né? Eu vou jantar, 5 da tarde, por exemplo, né? Depois vai às 10, 11 horas dormir, sente fome, não vai levantar para dormir, então isso incomoda, a pessoa acorda, ou tem um sono que a gente chama de sono fragmentado, né? Aquele sono que a pessoa vai acordando, tenta voltar a dormir, normalmente ela vai para o banheiro, tentar fazer um xixi, volta e não consegue conciliar rapidamente o sono, né? É que hoje não vai dar muito tempo, né? Mas é legal falar também das fases, que a gente passa por várias fases do sono durante a nossa noite, né? Eu acho que você tem um tempinho para falar sim, porque está 15h27 e a gente pode ir até 15h40. Se quiser falar um pouco sobre isso, eu também tenho umas perguntinhas aqui, mas eu acho importante essa questão do tipo de sono, né? As fases. Tá bom, então, só para eu não perder também aquele fio da pergunta que você fez, então eu dei como dica para as pessoas, primeiro, tentar seguir a mesma rotina, né? Reproduzir isso para quem está sendo afetado, tá? Então, sempre temos que pensar isso, não é todo mundo que vai ser assim, né? Aquela pessoa que estiver sendo afetada, então tentar reproduzir a rotina na questão dos horários de acordar e de deitar e de refeições, porque esses são marcadores para o organismo, né? Na hora de deitar, um pouco antes da hora de deitar, dá uma desacelerada, né? Desacelerada em ouvir determinadas notícias, assistir determinados filmes ou coisa desse tipo, e também não ficar muito exposto à luz, né? Do celular, do tablet, a televisão também, né? Porque a luz azul que é emitida por esses aparelhos, ela sinaliza para o nosso organismo que não é noite, não é hora de se preparar para dormir, não é? Não é que não é noite, ele quer dizer assim, pare de produzir um hormônio aí que vai influenciar no seu sono, porque não é hora de fazer isso, né? Então, ele dá um corte, assim, na melatonina, né? Na secreção de melatonina. E a outra coisa, então, se a pessoa gosta de fazer uma meditação, né? Pôr uma musiquinha bem suave, isso tudo vai ajudar, sim. E o vinho, né? Você queria o vinho? Vinho! Também é a mesma coisa. Por exemplo, eu até aconselho um pouquinho mais que seja durante o dia, né? À tarde, assim, na hora do almoço e tudo mais. Mas se você toma o vinho e ele não vai dar aquela coisa no fígado, assim, à noite, é ótimo, porque ele relaxa, é bom, né? Faz bem também, né? Ele tem uns componentes lá que já está comprovado que fazem bem. E isso ajuda, de repente, também algum licorzinho, alguma coisa assim, são coisas... como eu falo assim, você tem que beber a bebida, não é a bebida que tem que te beber. Então, o prazer é seu, né? Não é dela. Então, você que tem que estar no comando, né? Daí, tá tudo certo, tá liberado, né? Você que bebe a bebida. Tem um depoimento aqui que a pessoa, quando ela assiste a TV e vê notícias, ela desperta no meio da noite. Ou seja, ela está super ligada. Deixa eu ver quem que escreveu. Foi a Filomena também. A Ellen falou que o problema maior dela é a mente que não está conseguindo desligar, que é parecido também com o que a Filomena falou. São as notícias, né, que você escuta e te deixa super ligado, né? Até na Infelizmente. hora de dormir. A gente está sendo bombardeado o tempo todo, né? E daí também tem pessoas
mesmo que você não tenha uma pessoa diretamente da sua família que esteja hospitalizada, que esteja isolada mesmo por causa da contaminação, ou que trabalhe na área da saúde, que a pessoa fica sempre com aquele receio, né? Hoje está assim, né? O pessoal que tinha antes um parente que era PM, o cara saía de dia, você não sabia se ele voltava. Hoje, se ele é enfermeiro, você entrou mais ou menos na mesma frequência, né? Vamos dizer assim, de medo, né? Então, realmente, essas pessoas teriam que tentar desligar um pouquinho antes, mas eu sei que é difícil mesmo, porque se acorda à noite, é porque veio coisas que já estavam de antes, não é daquele momento, né? Porque é diferente, você não conseguir, se deita e não consegue dormir, começa a pensar, ou que nem acho que foi quem falou, a Ellen, né? Que acorda no meio da noite, né? Ela, tipo, na verdade, ela ficou meio processando aquilo ainda, e aquilo volta. Uma coisa que é legal a gente pensar também, depois eu volto nas fases do sono, que eu já acabei esquecendo, né? Mas que é a questão de acordar para ir no banheiro, né? Para fazer xixi, para urinar. Acho que você tinha me perguntado até alguma coisa, não sei se foi dessa vez ou foi na outra conversa, né? Que se você conseguir não precisar levantar, vai ser melhor. Mas se você conseguir levantar apenas uma vez, perfeito. Daí para frente, já você sempre vai correr esse risco de ter que levantar, vai até o banheiro, volta, e aí até conciliar o sono novamente vai um tempo, né? Então, a questão dos líquidos à noite, não é? Evitar um pouco antes de deitar, não ficar levantando, porque às vezes tem gente que acorda com a boca seca, né? Então, a gente tem uma diferença entre boca seca e sede, né? Então, de repente, só molhar a boca aí nessa hora para tirar aquela sensação já te ajuda. Você não precisa tomar um monte de água, porque daí um tempinho você vai acordar novamente. Uhum. Tudo isso falando das pessoas que têm dificuldade. Tem gente que vai para o banheiro, volta e não percebe que foi, né? Vai dormindo. Eva, isso que você está falando tem a ver com os tempos do sono, né? Porque quando a pessoa acorda e para ela pegar no sono é um termo bem popular, né? Você que é técnica vai me corrigir, eu estou imaginando. Para ela voltar no sono dela, é um tempo que leva, né? Não é assim, né? Volta ao estágio que estava, não, né? Tem os tempos corretos, não é isso? Tem, é verdade. Chama conciliar o sono, né? Em vez de pegar no sono, né? É outra coisa também, o pessoal fala sono picado, né? A gente fala sono fragmentado, né? Ninguém pega o sono assim e vai picando, assim, né? Mas, tudo bem, dá para entender, o importante é se entender. Mas, então, se você, a gente chama esse espaço, esse tempo, né, entre você deitar e conseguir dormir, é latência do sono, latência, é o tempo que demora para você entrar no estado de sono mesmo. E foi importante você falar, porque aí eu vou voltar na questão das fases, né? A gente tem aquela fase do sono, logo que você dorme, que é bem assim, leve ainda, você está meio ligada nas coisas, teu organismo, você está sentindo todo, a parte da musculatura está toda ativa ainda, ou menos, não totalmente inativa, totalmente não, só quando a gente morre, mas está mais relaxada, assim, mas não está ainda ausente, vamos dizer assim. Se você acorda, vai para o banheiro e volta, você volta de novo, você começa tudo de novo. Então, é como a gente tem fases, são ondas, né? Tem um sono que é mais profundo, depois você volta, a gente vai tendo vários momentos, né? A gente volta e perde a sequência. Não é que perde a sequência, você volta para o começo. Então, vivenciar as fases do sono é super importante, isso que dá a qualidade do sono, né? Inclusive, uma das fases que a gente tem um nome mais meio, o pessoal a gente chama de paradoxal na nossa área, porque é um sono que parece que você está acordado, porque os seus olhos mexem, se a pessoa vier te olhar, você fica ofegante, aqueles sonhos que você acorda assim, sabe, batimento cardíaco e tudo mais, eles são super importantes, é aí que você sonha, né?
E a pessoa, ou a pessoa que toma remédio, né, toma os fármacos indutores de sono, ou a pessoa que também fica acordando muitas vezes, ela acaba não entrando nessa fase do sono. Que é a fase profunda essa? Como que É chama? tem uma que chama profunda mesmo, e tem essa daí, a gente chama, o pessoal chama de REM, não sei o que eu vou falar, sono REM, né? Mas a gente chama de paradoxal porque ele parece que você está acordado, mas na verdade você está dormindo e bastante, né? E aí nessa fase que tem aqueles sonhos mais estranhos, aquele que você é super-herói e tal, e que são necessários. Às vezes você não lembra, mas dizem que todo mundo sonha, né? Todos nós sonhamos. Ó, o Mikael está fazendo uma pergunta aqui. Ele fala assim que às vezes ele dorme e não consegue acordar. Como é que eu faço para ficar normal? Aí ele colocou assim, observação, eu durmo à tarde. Quer dizer que ele dorme e não consegue acordar, e ainda dorme à tarde. Nossa, Faz para ele voltar ao normal. Então, se ele quer voltar ao normal, significa que não era assim, né? Ficou assim, talvez agora, né? Precisaria saber se é uma questão agora, dessa rotina, dessa questão toda que foi o mote, né, pelo qual nós começamos a falar, ou se ele começou a sentir isso, porque a gente sempre tem que percebendo a gente mesmo, né? Você começa a perceber, e se uma noite você não dorme muito bem, mas na outra você já dorme bem, você não tem o que reclamar, porque você está compensando isso. Agora, se começa a ficar repetido, vira um ciclo, né? Você não dorme bem, aí você passa durante o dia sonolento. Até falo para as pessoas, tem que evitar cochilar durante o dia muitas vezes, porque aí a pessoa vai subtraindo isso do próximo episódio de sono, né? No caso aí como é que é o nome dele? Mikael. Micael, depois a gente precisaria conversar, porque aí, não sei, se você está dormindo demais e fica durante o dia inteiro dormindo, talvez tenha alguma coisa aí para ser investigada, né? Porque também, às vezes, a pessoa está se ele não tiver depressivo também, né? Às vezes a pessoa está com sinais de depressão, tanto a pessoa dorme demais quanto dorme de menos, né? Quando tem algum... Então, eu acho que é o caso da Silvia, não, o caso da Marina, eu acho. Ela está dizendo que ela dorme 8 horas, mas ela acorda muito cansada, mesmo dormindo 8 horas. Por que isso acontece? Então, muito provavelmente, esse sono dela, se ela não acorda nenhuma vez durante a noite, precisaria ver isso também, né? Se ela é daquelas que acorda, então vai acontecer aquilo que eu tinha falado, volta para o sono inicial, né? E daí a pouco ela acorda novamente, não consegue conciliar, fica naquela latência do sono muito tempo. No dia seguinte, ela vai estar cansada, quase como se não tivesse dormido. Agora, se não é esse o caso, aí precisaria ver se ela, de repente, ela está tomando remédio para dormir, será que não? Então, a pessoa, às vezes, está... Aí se toma remédio, dorme e acorda como se não tivesse dormido o suficiente, algo assim. Muita gente acontece isso, né? Porque ele é assim, ele vai fazer a pessoa dormir mesmo, mas ela não vai entrar em todas as fases, assim, da mesma forma. A gente não recomenda o medicamento, mas sempre considerando assim, é sempre o lucro assim, contra o prejuízo, vamos dizer assim, pensando em contabilidade, né? Se você não dormir nada, com o remédio você vai dormir bem melhor, sem dúvida, né? Agora, se você puder não tomar, melhor. Não sei, no caso que A depois Cíntia, falar com ela. a Cíntia falou que ela usa óleos essenciais e diz que mudou a vida dela, com certificado de qualidade, claro, ela escreveu aqui. Deve ter tem certificado, né, eu acho. Ai, que bonitinha. Então, existe sim, até na hora que você falou das recomendações, eu esqueci, né? Falei por exemplo, da meditação, de desacelerar e tudo mais. Tem pessoas, sim, que usam, passa um pouquinho aqui, assim, às vezes no pulso, ou alguma coisa perto, assim, atrás das orelhas, ou tem vários jeitos, né? Que aquilo, e também tem uma coisa, também tem o psicológico da pessoa, a pessoa associa, né? A gente ancora, né? A hora que eu sinto esse cheiro,
me dá aquela coisa boa, né? Então, isso também ajuda e muito. Faz o mesmo efeito de uma música, por exemplo, né? Mas é legal que ela tenha falado isso, porque eu tinha esquecido mesmo. Obrigada aí pela dica que você deu para nós aqui, para eu falar para a turma. A Filomena falou que se ela toma suco de maracujá, ela parece uma bêbada. E aí ela falou o seguinte: tem gente que recomenda tomar o leitinho para dormir, né? Não tinha uma coisa assim, toma o leitinho. E aí, o que você acha disso? Se tem realmente alguma relação? Tem sim. A gente não entrou na parte da alimentação, né? Mas como eu só falei que a gente não tem que dormir com fome nem comendo demais, né? Duas coisas. Agora, nas recomendações, algumas pessoas, pessoal da nutrição, né? Recomenda sim leite, mas se você puder acompanhar com uma colher de mel. O leite quente ou morno, se a pessoa gosta de quente, também bom, né? Uma colher de mel. Porque ele tem, juntando essa duplinha aí, ele libera chama triptofano, que junto com o leite, eles dá uma sensação de relaxamento para a pessoa. É lógico, se a pessoa tiver problema com lactose, aí tem que tomar sem lactose, tem gente que não toma leite. Aí quando eu falo isso, a pessoa fala assim, mas eu não tomo leite, aí eu não pego mel porque a mel é da abelha. Então, aí a pessoa tem que ajudar a achar alguma coisa dentro da sua crença ou do seu costume, né? Lógico. Mas, sim, inclusive, uma coisa também que é legal falar, que por exemplo, se você comeu muito cedo e vai dormir, não quer dormir com fome, banana é bom também. O pessoal acreditava antes que fazia mal, né? Que era pesado. Era pesado. Sério? Não é? É bom? É bom, é bom. Ele dá aquela sensação de saciedade, entendeu? Comer, por exemplo, sabe aquela, esqueci o nome agora, começa com D, eu sempre fazia, só sei o nome das coisas, uma fruta dessas doces, damasco, pronto, lembrei. Então, Tá. para você não comer alguma coisa muito pesada e tudo mais, damasco também, ele dá essa sensação também. Ele tem um açúcar, lógico, se a pessoa puder, né, não tiver nenhum problema com o consumo de açúcar, mas é um açúcar diferente, é açúcar da própria fruta, a banana e o leite com mel. Sim, a Filomena pode falar para ela tomar. Você já falou, ela está ouvindo a gente. Agora, deixa eu te falar uma coisa séria, bem séria. A gente já falou, né, de como funcionam os ritmos, tal, a gente já deu algumas dicas, a gente está respondendo as perguntas aqui, mas eu queria saber, lá no Beleza Pura, você falou de como o sono que não tem uma boa qualidade pode afetar a nossa beleza. Agora, eu queria que você falasse o que o sono que não é de boa qualidade pode afetar o nosso organismo, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida e bem-estar. Por favor. Tá bom. Então, lá, como lá o mote do evento, né, era beleza pura, então a gente pegou uma das partes. Mas ela fala para qualquer coisa, e dá para falar hoje também. Que, como eu falei para você, que alguns hormônios, eles se expressam na ausência de luz, né? Como a gente é um animal diurno, ela vai se expressar na gente à noite, né? Na hora que a gente está dormindo. E um deles é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, até um tempo atrás, se acreditava que ele só existia até, por exemplo, para os meninos até os 21 anos, para as meninas até os 18, quando a sua estatura estava já no máximo, você não tinha mais, não tinha expressão desse hormônio. Hoje a gente já sabe, não só faz tempo, né, que esse hormônio ele se expressa à noite também. Então, o pico dele, inclusive, é à noite. A gente tem até um gráfico lá, eu mostrei, não sei se eu acho que talvez por isso que você está lembrando, né? Então, ele ajuda, não só ele, mas tem outros hormônios que também se expressam à noite, que estão associados à renovação da nossa pele, estão associados ao cabelo e com essa questão do nosso sistema imune. Então, foi legal você falar isso, porque hoje em dia todo mundo está falando, né, que se você, por exemplo, for contaminado pelo coronavírus, se você tiver com sistema imune em dia, você vai passar mais
batido por ele do que outras pessoas que estiverem com alguma fragilidade. Então, o sono também vai ajudar a gente a enfrentar melhor caso a gente tenha alguma relação com essa doença, né? Então, é o sistema imune e nossa pele, nossos ossos e tudo mais estão relacionados com os hormônios que se expressam no sono noturno. Por Por isso que isso... a mulherada fala do sono reparador, né? Fala assim, a sono, como é que é? Pele bonita, sono de qualidade igual pele bonita, alguma coisa assim, né? Fala que é sono reparador também, para ficar com É, a cutis maravilhosas, ter uma ótima noite de sono, né? é. E, E e o relaxamento humor também, muscular, né? viu? Tá relacionado com relaxamento muscular, né? Ah, Também. legal. Essa sensação de descanso que você tem é um desses hormônios também que ajuda, né? Ué, então, para quem quer ter uma boa desenvolvimento físico, que está trabalhando os músculos, também deve ser bom uma boa noite de sono, né? Com qualidade, para dar aquele relaxamento muscular essencial para você ganhar músculo, não é isso? Bom, eu não sei, eu não estudei a fundo essa questão, mas eu sei o seguinte, que se a pessoa está, como você falou, né, você está naquele ritmo ensinando o teu organismo que você em tal hora vai fazer tal exercício com tal intensidade e com tal duração, né? E à noite você vai recuperar, então o descanso vai ser proporcional e te preparar de novo para o exercício, né? Que legal, Então, tem sim incrível. relação, Como é verdade. importante o sono, né? Nossa, Como é importante. essencial na vida da gente. E ele interfere no nosso humor do dia seguinte, que pode, inclusive, interferir em alguma negociação, em É, alguma venda que você está fazendo, algum projeto que você quer fechar. Aí você chegar está sem sono, perde a paciência, é, enfim, super delicada a situação, né? começar a bocejar perto do cliente. Olha, Monteiro está dizendo que ele dorme, eu acho que é ele, né? Dorme acordando de 2 a 3 vezes por noite, devido aos calores. Ah, não, é Nadir, é mulher. Devido aos calores do climatério. Estou com 61 anos e nada muda, embora tenha privado de fazer uso de medicações. Gostaria de encontrar algo para que a qualidade do sono melhorasse. Gostaria de algum caminho a seguir. Acho que você pode falar da sua oficina, né? Porque tem Porque casos e casos, isso não que eu ia dá falar. uma orientação genérica, né? De longe, assim, a gente até não pode, né? Tem responsabilidades envolvidas, né? É, Falar sobre reposição hormonal ou outras coisas, porque a gente tem que ter esse cuidado. Mas é Nadir ou Nair? Você falou Nair? é Nadir. Nadir, né? Então, realmente é uma fase pela qual nós vamos ter que passar e a gente tem que achar o melhor meio de passar por ela, mas eu recomendo sim, Anaís, se você quiser, depois no finalzinho a gente vai deixar os nossos contatos, tem a própria Beth que também é nosso contato, né? Eu costumo oferecer, né, em vários momentos, já fiz várias dessas, oficina, a gente chama de oficina do sono, né, que é mais fácil assim, identificar, né? E daí a gente faz com as pessoas, a gente aplica, pede para a pessoa fazer um diário de sono, a gente chama. Então, ela faz durante um tempo, tem uma duração que é mínima para a gente poder fazer uma análise, né? E daí a gente pode conversar caso a caso, né? Também precisamos ver se a pessoa não é daquelas pessoas que adoram acordar tarde para depois ir dormir tarde, que a gente chama de vespertinos, né? Aquelas pessoas que só funcionam bem a partir, sei lá, das 2 horas da tarde em diante. Tem várias situações, né? Vários perfis. Eu É. recomendo, se você depois entrar em contato com a gente, ficamos à disposição para responder, ou se formos fazer uma oficina, oferecer uma oficina, você fazer parte, tá? Investigar melhor, né, Eva? É, Investigar melhor, né? Porque você vê, a gente já sabe que com o passar do tempo, o nosso organismo vai se transformando, né? A gente isso. sabe também que além das transformações, a mulher tem a questão da menopausa, né? E Uhum. ainda tem as questões das doenças crônicas. Então, você imagina quanta interferência
que pode ter que ser a razão da má qualidade do sono. Inclusive, a gente estava conversando sobre incontinência urinária, que é uma das questões que também afetam as mulheres com o passar dos anos, né? A gente sabe disso, é muito comum homens e mulheres com idade avançada ter esse tipo de problema e acordam. Quanto mais velho, mais vezes acorda, né? A pessoa à noite para ir urinar. E aí acontece que o sono da pessoa fica todo picado. Picado não, desculpa. Fragmentado. Como chama? Fragmentado. Todo fragmentado, o sono da pessoa, e aí ela dorme à tarde. E aí as pessoas falam, nossa, mas ele dorme muito à tarde. Mas também, gente, à noite a pessoa não consegue dormir direito. Se ela acorda 6 vezes à noite, para ir, por uma questão que é a incontinência urinária. Então, são N fatores, né, que eu acho que na hora que a gente começa a ouvir essas perguntas, fica um pouco mais difícil responder caso a caso, né, porque vai depender de uma investigação também, né? Certo? Verdade. Certíssima, porque essa questão não só a incontinência urinária em si, mas a gente fica, né, as mulheres principalmente, nosso assoalho pélvico, ele vai ficando mais elástico, vamos dizer assim, colocando uma palavra mais, né, do dia a dia, e a gente segura menos tempo, tem menos tempo, menos resistência a segurar o líquido dentro do nosso sistema urinário. Então, você tem mais emergência para ir fazer xixi, né? Do contrário, quando você é mais jovem e tal, ela é mais... É um assoalho mais robusto, assim, né? Então, ele vai cedendo um pouquinho. Então, por isso que a gente fala a questão dos líquidos à noite, né? Que aí a pessoa vai tendo que ir vendo até que hora ela pode tomar determinado líquido. Tem uns que são mais diuréticos ainda do que outros, né? E sabe o que tem também para esse tipo de situação? Ginástica feminina, por exemplo, para você fortalecer os músculos dessa região, que é justamente o problema que ocasiona essa emergência de ir ao banheiro, né? É verdade. Na oficina a gente faz isso, né? Faz os exercícios de períneo, tem várias técnicas, né, para a gente fazer, mas aí pode fazer no dia a dia depois, sempre, né? A gente aprende, mas depois tem que aplicar sempre, né? Porque realmente, se a pessoa... Eu sempre falo para as pessoas assim, 2 vezes por noite é esperado, é assim, considerado até razoável. Depois disso, já começa a ficar mais problemático. Tá? De 3 vezes, que nem sei, quem falou que acorda 6, 5 vezes à noite, aí realmente ele está com um compromisso muito grande, um comprometimento muito grande com a qualidade do sono. E aí você falou uma coisa legal também, porque a pessoa, ela dorme mal, logo que ela toma café da manhã, já dá uma vontade de dormir de novo, né? Então, se ela não resistir, se ela encostar no sofá e dormir 15 minutos, meia hora, aí depois ela vai já levantando bem na hora do almoço, já fica meio fora do ritmo, né? Aí ela vai, almoça, dá aquele relaxamento, dorme de novo, né? E às vezes tem gente que dorme no finzinho da tarde também. Então, tudo isso, se você somar, dá 1 hora, 2 horas, né, de sono. E aí, à noite, isso daí vai ter reflexo, né? Então, a gente tem que tentar se expor ao máximo à luz e tentar reduzir os cochilos, né? Legal. Eva, a gente está precisando começar a nos despedir. Que pena. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Eu já quero te agradecer muito, adoro conversar com você, poder compartilhar a sua experiência. Esse é um assunto muito importante. Gente, eu quero dizer para vocês que se vocês quiserem falar com a Eva, manter o contato com ela tem um site, ela vai falar aqui agora. Vocês também podem mandar mensagem para o Hype 60+, para o Beleza Pura, mas pode falar direto com ela também. Ou, Eva, fala o seu site, por favor, para o pessoal entrar em contato contigo. Bom, tá bom. Bem, pessoalmente tem o Instagram, né, que é @EvaBettini, tudo junto, não é? Com 2 T's. 2 T's, Bettini, B, 2 T's e N-E. Tem, então, o site da associação da qual eu sou presidente, não vai ser diretamente, mas vai ser depois endereçado para mim, então é
abgeronto, não, .org.br. Esse é o site, né? abgeronto.org.br. Mas aí, se quiser, também entrando pelo Instagram, também me encontra, pelo Facebook, então, da mesma forma. Sempre Eva Bettini, tá? Tá e bom. aí, se quiserem fazer oficina, a gente pode marcar, né? De repente, para conversar caso a caso também, tá? Ficamos assim. A gente já terminou? Não deu nem para a gente fazer os exercícios? Vou fazer, passou, né? 4 minutos, você acha que dá? Ó, então a gente já se despede. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado para todos que estão acompanhando a gente. A gente vai fazer uns exercícios aqui que a Eva vai trazer para a gente dar uma relaxada. E se cair, caiu, né? Mas pelo menos a gente fez um pouquinho de exercício. Vamos lá, Eva? Vamos. Então, é sempre quando eu estou fazendo qualquer coisa que eu vou fazer, minha aula, qualquer coisa assim, sempre tem no meio, assim, um pouquinho de exercício e tal, para a gente voltar ao nosso estado de alerta. Mas aqui, pelo jeito, parece que a gente ficou alerta o tempo todo, né? Não deu nem tempo da gente lembrar. Mas vamos lá. Então, o que eu costumo fazer? Vamos fazer um pouquinho, só esticar o nosso ombro para trás, para a gente abrir, a gente fecha muito o nosso peitoral, o ar entra muito pouco para o nosso. E aí vamos fazer isso que a Beth está fazendo mesmo. Fazer um pouquinho de flexão, de circular com o nosso pescoço para um lado e para o outro. Se tiver tontura, faz com o olho aberto, tá, gente? Toma cuidado. Sempre lembrando de inspirar. Então, vamos fazer novamente aqui, voltando, ó. E volta. Fecha aqui. Abre a escápula e fecha o peitoral. Abre novamente. E volta. Isso. Se vocês conseguirem, então vamos tentar encontrar as mãos lá atrás da cadeira. Assim, para também abrir melhor o peitoral, tá? A respiração é uma das melhores coisas que a gente teria que, né, ter consciência dela, né? Então, isso ajudaria muito. Tá bom, beleza. Bom, eu não sei se estiver terminando, senão eu vou fazer mais um. Dá para fazer? 3 minutos, 2 minutos, 2. 2 minutos? Ah, então tá bom. Então, eu gosto de fazer um que é para a gente treinar um pouquinho a nossa visão periférica, tá? Então, é assim, ó, gente, vamos pôr nosso dedão, nosso polegar na frente do nosso nariz e a gente vai fazer seguindo, andando com a mão para um lado, devagar, Beth, você correu muito. Ó, não é para botar já. O máximo que você conseguir enxergar seu dedo, sem sair. Ah, é sem virar a cabeça, né? Esqueci de falar. Ó, voltando lá para frente. Ah, sem virar a cabeça. É o seu olho que está fazendo esse exercício. Ah, então não vai muito longe, não. Não? É que eu acabei esquecendo de olhar. Daí, quando chegar, você segura, olhando para ele. Você está fazendo exercício com os músculos dos olhos. E depois você vai voltando com a mão, acompanhando. Nossa, começa a dar dor no olho, assim. Nunca fiz esse exercício na minha vida. Até chegar no centro. Acho que dá tempo de fazer outro lado, senão a gente vai ficar com o olho torto, né? Sim. A mesma coisa, você vai seguindo sem virar a cabeça. Quem vai fazer exercício são seus olhos, até perder de vista o polegar. E depois a gente vai voltando. Na verdade, quando a gente faz, tem que demorar um tempinho mais. E volta devagar, devagar, até aqui no centro. Daí dá uma piscadinha para lubrificar, né? Porque dá uma dor assim até. Porque o que eu tenho feito, falado para as pessoas, a gente tem usado muito, principalmente agora, nessa época que a gente está em distanciamento, né? A gente tem usado muito o celular, né? Então eu falo assim para as pessoas que o nosso mundo tem acontecido a um palmo do nosso nariz e a gente está fazendo muito visão frontal só. E a gente precisa exercitar a visão periférica também, né? Quer dizer, isso não tem exatamente a ver com o sono, mas qualquer exercício que você faça para te relaxar, para desestressar qualquer coisa, também vão te ajudar numa noite de sono reparadora, né? Bom, obrigada, então. Obrigada a vocês todos que estiveram por aí. Obrigada, Beth, pela oportunidade. E obrigado também à Unibs, né, que cedeu esse espaço tão importante para a gente, um local tão cultural, né? Verdade. Obrigada, gente.